Olá para você que está a caminho do consultório para mais um dia de batalha, ou para você que já está a caminho do seu lar docilar, ou mesmo para você que já está aí na academia colocando o shape em dia. Independente de onde esteja, importante é estar ouvindo o Jaleco Roxo, o podcast que vai ajudar você, colega da área da saúde, a ter estratégias baseadas em evidência científica e de ordem prática, para ajudar você no seu consultório. Falo aqui diretamente do nosso escritório no Complexo Ório, em Goiânia. Hoje eu vou começar um quadro novo, onde vou dividir histórias que aconteceram comigo nesses 12 anos de consultório e o que eu tirei de lição. Antes de começar, quero agradecer o apoio da Dala Atendimento Hospitalar, parceira no Jaleco Roxo, o podcast. Era uma quinta-feira, estava em pleno atendimento e recebi uma ligação de um ex-residente meu. Ele me pediu um favor. Chefe, queria muito que você operasse a filha de um coronel da polícia, amigo meu. Essa paciente está internada em outro hospital e está marcada a cirurgia para amanhã, mas eu confio muito no senhor e queria que o senhor assumisse o caso. E eu falei, sem problema nenhum, é uma honra, pode pedir para o coronel vir até o meu consultório amanhã que eu quero conversar com os pais e aí a gente organiza a cirurgia. Assim foi feito. O pai, junto com a mãe e a filha, vieram até o consultório e aí percebi uma fratura de indicação cirúrgica no limiar borderline, mas ainda tinha indicação cirúrgica, pois o desvio estava inaceitável. Discuti com os pais, falei das possíveis complicações, aquela conversa de 40 minutos, uma hora, explicando detalhadamente o procedimento. E expliquei, apesar de ser cirúrgico, é um procedimento relativamente simples, no qual eu faria uma fixação percutaneamente, eu não precisaria abrir o foco de fratura, seria um procedimento aí de 15 minutos e no outro dia eles já teriam as filhas em casa. E assim foi feito o pré-operatório e marcamos a cirurgia para o outro dia como programado. Estava toda a equipe pronta no centro cirúrgico, o anestesista da minha confiança, meus 2 auxiliares, o instrumentador, tudo corria muito bem. A paciente foi anestesiada, o anestesista então foi até o seu canto, sentou na sua cadeira, e aí foi que o meu assistente percebeu que algo estava estranho, né? Ele, como um bom ortopedista, olhou assim para o monitor e falou, chefe, tem uma coisa estranha. Não aparecia nenhum batimento cardíaco da paciente. E a gente alertou o anestesista, ele achou que fosse alguma coisa no carrinho de anestesia. E eu nunca vou me esquecer dessa cena. Quando eu olhei no rostinho da paciente, a paciente por volta dos 10, 12 anos de idade, um rosto completamente roxo, enegrecido, e eu falei, meu Deus, essa paciente de fato parou. E aí meu assistente já desparamentou, pegou, não sentiu pulso, não sentiu pulso jugular, gritou anestesista, e assim foi iniciado a massagem cardíaca, todo o protocolo de parada cardíaca. Vieram mais 2 anestesistas ajudar o colega e eu ali de braço cruzado, olhando toda aquela cena sem acreditar que não estava acontecendo comigo. Uma filha de um coronel, eu havia dito que era um procedimento relativamente simples e a paciente tinha parado sem eu nem mesmo pegar no bisturi. E aí começou a contagem, de quanto tempo duraria a reanimação e aquela tensão. Eu olhava para os meus assistentes, uma já chorando, a circulante em prantos, aquela comoção, a sala cirúrgica repleta, atolada de tristeza. E no relógio foram 10 minutos de muita angústia, de muito sofrimento, os 10 minutos mais longos da minha vida. Até que depois de 10 minutos massageando, essa paciente voltou, os batimentos cardíacos, o anestesista intubou e falou, Bruno, no momento estável, pode fazer a cirurgia, que ela tem condições. E assim foi feito, cirurgia de 10 minutos, realmente redução fechada, não precisei abrir, um furo minúsculo de 1 centímetro só para eu passar o parafuso percutaneamente e tinha acabado a cirurgia. E aí agora era o grande momento, A paciente, do ponto de vista clínico, estava estável, mas estava entubada e tinha indicação de ir para a UTI. E um procedimento que eu falei para os pais que demorariam 10 minutos. Nessa história toda foram 2, 3 horas
né, até os ânimos se esfriarem, se acalmarem e eu ir dar a notícia. E aí o anestesista falou: Bruno, quer que eu vou com você? Eu falei: não, vamos, mas quem vai dar a notícia sou eu. E logo quando eu saí do centro cirúrgico para ir ao encontro dos pais, os pais já levantaram, já vieram os dois para cima de mim, super nervosos, já chorando, achando tudo aquilo muito estranho. E aí nesse momento você tem que ser muito calmo e sereno, mas ser claro e firme. E aí passei a notícia da maneira mais clara possível, falando que a cirurgia tinha tudo bem, mas tinha acontecido uma intercorrência anestésica e a paciente tinha parado. E agora ela tinha indicação de ir para a UTI. Estava estável, mas a gente tinha que agora observar o que ia se suceder nos próximos dias. E essa mãe gritava pelo corredor e ajoelhava no chão e chorava. Esse coronel corria de um lado para o outro no corredor do hospital. Eu falei: só falta esse coronel vai me matar, vai tirar uma arma e vai apontar na minha cabeça. E ele gritava de um lado, a esposa de outro. E eu cabisbaixo, tentando acalmar a família. Foi uma das cenas mais terríveis que eu já tive nesses 18 anos de formado. E aí, assim se foi, né? Liguei para minha esposa e falei que eu não tinha condição nenhuma de pegar o carro e ir para casa. Ela veio me buscar. E até então, como chefe da equipe, né, eu precisava manter a serenidade, sempre sem sair do prumo. Mas é evidente que quando cheguei no carro, sou ser humano, e aí sim, me desabei a chorar, e minha esposa não entendia o que estava acontecendo, e me pedia calma, e aí eu expliquei, e fomos para casa. Chegando no condomínio onde eu moro, falei para minha esposa: não, preciso que você pare aqui, e preciso ficar aqui na feirinha aqui, e processar tudo o que aconteceu sozinho. E assim foi feito, ela me deixou lá, e fiquei 40 minutos, uma hora, pensando em tudo aquilo que tinha acontecido e sem saber o que seria o futuro, né? Imagina uma criança de 10, 12 anos que ficou parada 10 minutos. Isso contado no relógio, né? Não, talvez 1, 2 minutos para a gente perceber isso. E aí foram dias de muita angústia. Eu ia até os pais 2 vezes por dia. Eu ia visitá-la na UTI 2 vezes por dia. De manhã, antes de começar o consultório, e no final do meu consultório, no final da tarde. E assim foi, era uma terça-feira, o dia da cirurgia. E assim foi na quarta-feira, na quinta-feira, e aí o neurologista, o neurocirurgião realmente não sabia dar um prognóstico, né? A tomografia ainda assim obscura, não dava para saber o que ia acontecer. E eu sempre conversando com os pais, e sempre muito junto dos pais, né? Todos os dias, 2 vezes por dia. E nunca perdemos a relação médico-paciente. Eles me perguntavam o que tinha acontecido e realmente eu não sabia explicar. Foi uma coisa de anestesia. O anestesista também me falava que isso acontece em criança, enfim. Eu sei que foram dias muito difíceis. E aí, num sábado, às 8 horas da manhã, me ligam do UTI, falando que a paciente tinha apresentado um avanço no quadro respiratório e na tomografia, e que eles tentariam a extubação. Eu falei: por favor, eu quero que me espere, que eu estou indo para o hospital agora e quero acompanhar esse momento, né? E aí, chegando no hospital, entrei na UTI, então estávamos lá. A paciente ia começar a ser entubada, a menininha, e à beira do leito, eu, o pai, a mãe e a chefe da UTI. Foram momentos de muita tensão, né? Porque e aí abaixaram o sedativo, estubaram a criança e ela abriu os olhos, não falava nada, não mexia os membros. Eu falei: meu Deus do céu, pelo amor de Deus, essa menina tem que falar alguma coisa, né? Fala alguma coisa, mexe os braços, mexe as pernas. E ela virou assim para mim, arregalou os olhos e perguntou: doutor, o que aconteceu? E logo já mexeu os membros inferiores e superiores. Foi como tirar 10 toneladas de cima das minhas costas. E os pais choraram de emoção positiva, graças a Deus, e me abraçaram. E foi uma comoção agora de alegria e felicidade. E graças a Deus essa paciente evoluiu muito bem. Por
uma obra divina, não teve qualquer tipo de sequela. Algumas semanas depois, tive um problema de saúde, os pais foram super carinhosos comigo, me levaram um bolo até minha secretária entregou na minha casa. Então, assim, a gente nunca perdeu a relação médico-paciente. Depois teve uma comemoração, e aí eles me chamaram, eu preferi não ir, para não misturar as coisas, mas meus assistentes foram e tudo. E essa foi a história dos principais apertos que já passei na minha vida de cirurgião. E que lições eu tirei dessa história toda? Primeira lição: nunca menospreze o procedimento. Ele aparentemente pode ser simples. Tecnicamente, não tinha segredo para mim. De fato, era um procedimento de 5, 10 minutos, mas que foram as piores 3, 4 horas da minha vida. Então, muito cuidado, tenham respeito pelo procedimento, por mais simples que pareça ser, e demonstre isso para os pais ou para o seu paciente. Nunca menospreze o procedimento que vocês vão realizar. 2. Montem um time da sua confiança. Isso fez muita diferença. Ter assistentes que estão comigo há anos e sabem da minha rotina. Ter um anestesista que é o meu parceiro e que sabe também da minha rotina, das minhas manias, das minhas coisas, e que me apoiou e esteve ali do meu lado nesse momento. Se fosse um anestesista que eu não tivesse nenhum tipo de relacionamento, se fosse uma cirurgia que eu não tivesse uma equipe, seria tudo muito mais difícil. Isso foi uma segunda lição que eu aprendi dessa história. Terceira lição: se algo saiu fora do esperado, dê atenção redobrada para o seu paciente e todos os envolvidos. Então percebam que durante esses dias todos, eu ia 2 vezes por dia no leito. Eu ia na UTI, conversava com os pais me ligavam, eu atendia, seja qualquer hora que fosse. Então, por isso é muito importante essa rotina de passar o contato pessoal, de vocês terem um envolvimento com o paciente. Eu vejo alguns colegas que, quando a coisa complica, eles dificultam o acesso do paciente. Isso para mim não faz sentido nenhum. Acho que isso é uma das principais causas de processo médico, né? A quebra da relação, você não está disponível para o seu paciente. Então dê atenção redobrada nesses momentos. E 4, pessoal, muito importante, tem alguém para te consolar. O nosso dia a dia é pesado. Nós carregamos muitas responsabilidades nas costas. É muito importante ter alguém que você possa dividir suas dúvidas, suas angústias. Seja um familiar, seja um mentor, seja um advisor, seja um médico mais velho da sua confiança, quem quer que seja. Mas você muitas vezes precisa dividir as suas dúvidas e angústias com alguém. Então tenha uma pessoa para você poder ser consolado. E agora eu pergunto para vocês, e se eu tivesse tido um papo de vendedor antes da cirurgia? Como muito coach aí tem ensinado para os doutores, eu estaria perdido. Eu ainda tive o erro de falar que o procedimento era relativamente simples, e eu nunca vou me esquecer disso. Certa vez, quando eu estava num fellow meu na Suíça, um chefe meu falava, e essa é uma pergunta mundial: doutor, o procedimento é simples? E ele falava num sotaque alemão: Nothing simple, nothing simple. Nada é simples. A partir do momento que você vai cortar alguém, que você vai infiltrar alguém, que você vai fazer qualquer coisa que invade um outro organismo, existem as suas complicações. Então, muito cuidado com esse papo de vendedor que muito coach prega por aí. A medicina não é assim. Fez sentido para você? Ajudar o colega que precisa nos faz sentir bem. Envie esse episódio para o colega que está precisando ouvir essa história e aprender as lições para a vida aí do dia a dia do consultório. O compromisso do podcast Jaleco Roxo continua. O intuito é ajudar colegas a ter estratégias baseadas em evidência científica e de ordem prática, para não só trazer o paciente até o consultório, mas também fazer com que ele consuma o seu serviço, seja um procedimento, uma cirurgia, um protocolo ou qualquer outra coisa com finalidade de ajudar a melhorar a vida dele. E nesse episódio específico eu dividi essa história com vocês do dia que eu pensei que eu perderia meu primeiro paciente e as lições tiradas de toda essa história.
Nos vemos no próximo episódio. Bans, mais que uma agência.